bem-vindo ao programa Vida Viva. Como eu sempre digo, nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma semana e gratos a você que assiste o programa todas as vezes, semanalmente. Hoje nós temos uma pauta interessante. Você sabia que no dia 29 de setembro comemoramos o Dia Mundial do Coração e pela primeira vez aqui no Brasil foi o mês Setembro Vermelho? Você só conhecia o Outubro Rosa, né? Mas esse ano de 2015 foi o ano que teve pela primeira vez o mês de setembro, que foi chamado Setembro Vermelho, em lembrança às doenças do coração. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. Você sabe qual é a diferença entre angina, infarto, hipertensão, mulher e infarto, mulher e doença do coração, insuficiência cardíaca? Quanta coisa a gente tem para aprender hoje. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. José Ricardo. Ele é médico que apresenta o programa na Rádio Novo Tempo, NT Saúde, não é isso mesmo? Exato. E para mim é um prazer muito grande estar com vocês e estar aqui no programa também, nessa oportunidade de falar, como você disse, doença do coração. E cá entre nós, quem quando criança nunca desenhou aquele coraçãozinho bonitinho, vermelhinho, e o coração ele tem todo um significado todo diferente, onde a pessoa muitas vezes mostra o seu sentimento, a sua paixão, mas o que realmente é o coração? Mas eu posso fazer um plim-plim, uma pausa rapidinho? Claro. Porque o telespectador do seu programa aqui, do Vida Viva, não sabe de um detalhe muito importante que eu vou contar um segredo e fica somente entre nós. A Mariana, ela é médica também. Então hoje nós vamos fazer uma conversa, uma junta médica sobre o assunto de coração. Então eu acho que é muito interessante esse assunto e acima de tudo, eu acho que você não tinha dito ainda para o seu telespectador que você era médica, né, Mari? Não. Ah, então tá ótimo. Então hoje vamos estar falando desse assunto que realmente é chamativo. As mulheres têm maior ou menor chance de ter problemas cardíacos? Como que é essa relação entre mulher e doença cardiovascular? É importante entendermos que a função do coração é bombear e, acima de tudo, sempre levar sangue, nutrientes, oxigênio, na verdade, Mari, a todo o organismo, a todas as células do nosso organismo. É super importante falar isso, porque aí a gente começa a entender também a origem dos problemas, né? Entendendo Exato. como funciona, a gente entende. E olha só, como é interessante, às vezes uma pessoa tem um problema no coração e não tem, vamos assim, e tem, por exemplo, um problema no pé, com uma dificuldade de deambular, de andar, porque tem uma diminuição de oxigênio que o coração está levando menos oxigênio. Não consegue sustentar, né? Não consegue bombear Exatamente. até o pontinho. Então veja só, Mari, o coração ele bombeia sangue e ele funciona 24 horas por dia. Ele não para. E é um órgão que está diariamente, 24 horas ali, bombando sangue, levando nutrientes e não descansa. Se nós não tivermos um cuidado com a saúde do coração, com certeza esta bomba irá sofrer e trazer algumas consequências de saúde para as pessoas. É só fazer uma continha rápida, né? Batendo 70 vezes, 80 vezes por minuto, 60 minutos, 24 horas por dia, 365 dias por ano, vezes a nossa idade. 70, 80 anos, né, que a pessoa acaba vivendo. Mari, nós vamos ter realmente um coração, uma estrutura dentro do nosso organismo que nós não paramos para imaginar quão importante ele é e quanto ele trabalha durante a vida toda. Por isso que é importante mesmo até ter um mês para a gente falar e comemorar as doenças do coração. E você foi muito feliz quando você comentou a respeito do Setembro Vermelho, né? O Setembro Vermelho é uma data que realmente está sendo colocada para lembrar as pessoas da importância de fazer o check-up cardiológico, porque muitas vezes nós nos lembramos, e passou há pouco tempo, agora o Outubro Rosa, passou um pouquinho desse tempo e as pessoas lembram do Outubro Rosa, a importância do câncer de mama, esquece da saúde do coração. É isso mesmo. E cá entre nós, estamos falando do Setembro Vermelho, Outubro Rosa e Novembro Azul. É mesmo. Né? Temos ainda o Novembro Azul, que é realmente para que os homens lembrem do câncer de próstata. Mas a gente veio para bater um papo sobre coração, hoje na verdade. É dia do vermelho, né? Então vamos falar do vermelho. Você comentou, sabe, Mari, a respeito da mulher, se ela tem uma maior chance ou não de ter problema cardiológico. E eu diria o seguinte, não apenas cardiológico, aquela mulher que toma, por exemplo, anticoncepcional,
e tem o seu dia a dia atribulado, no seu dia a dia corrido, sem dúvida alguma ela pode ter, e não vamos colocar cardiológica, mas doença cardiovascular, que pega, por exemplo, um AVC, certo. Pega uma trombose, e os estudos mostram que a mulher que toma anticoncepcional tem uma maior chance se ela se fazer parte de um determinado grupo de risco. E vamos dizer o seguinte, temos que ter aí uma tríade. A idade dela, se for acima de 35 anos, se a mulher tiver acima de 35 anos, entra dentro de um grupo de maior risco. O tipo de anticoncepcional que se toma na década de 60, nós sabemos muito bem que a dosagem de estrógeno presente no anticoncepcional era muito alta, em torno de 50 microgramas, o que era uma dosagem muito alta. Hoje, para que o seu telespectador tenha uma ideia, hoje a dosagem está em torno de 15 microgramas de estrógeno e tem alguns ainda sendo feitos estudos para diminuir mais ainda, ou seja, o efeito é menor. E temos ainda os fatores de risco. Se ela tiver, por exemplo, uma obesidade, um sedentarismo, uma vida muito estressada, ela for tabagista, se ela for tabagista, inclusive nesse assunto de tabagismo, é importante a gente comentar que estudos norte-americanos mostram que a mulher que fuma em torno de 20, 25 cigarros... Um pouquinho mais que um maço. Um pouquinho mais do que um maço. Ela tem de 25 a 30% mais de chance de ter o infarto agudo do miocárdio. Ou seja, cigarro e anticoncepcional não combinam. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Agora, isso daí também é um pouco preocupante, a gente chegar aqui num programa de TV e falarmos assim, olha, realmente o anticoncepcional pode dar problema de coração. Não, é importante que a mulher entenda o seguinte, se você estiver fazendo o acompanhamento com o seu ginecologista, ele conhecer a sua saúde, ele vai te indicar o melhor método anticoncepcional. Exato. Vai te indicar se é realmente o hormonal, se tem um método de barreira, se é um método outro preventivo. E o anticoncepcional, desde que a mulher esteja compensada, fora dos fatores de risco, é um excelente método contraceptivo. É isso mesmo. E enquanto você estava falando, eu me lembrei de dados de uma pesquisa que eu vi que, na verdade, as doenças cardiovasculares matam mais do que o câncer. E é triste, por quê? Porque a gente vai até mencionar no decorrer do programa, algumas causas são muito preveníveis, né? A gente tem condição de mudar o estilo de vida, a gente vai falar um pouquinho no decorrer do programa, então é triste de saber que as pessoas ainda morrem por conta de hipertensão, diabetes, infarto e muitas doenças que são do estilo de vida. Agora eu vou te perguntar, como tem sido a sua visão com relação a idade mais jovem, como que é os jovens e as doenças cardiovasculares? Porque a gente via, fulano infartou, a gente achava que era um velho. Hoje em dia a gente percebe, e até na nossa prática, a gente observa cada vez pessoas mais jovens, já na faixa dos 30 e poucos anos, já tendo infarto. Qual que é a sua percepção sobre esse assunto? Bom, veja só, Mari, você colocou dados que são realmente reais e importantes. Nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais sedentária. Eu lembro quando eu era moleque, e acho que o telespectador também vai lembrar, por exemplo, na época que papai conduzia a gente, o carro era, geralmente, na minha época, era um Fusquinha. Era um Fusquinha com manivela para abrir o vidro, câmbio mecânico e não tinha direção hidráulica. Hoje, quando a gente vai comprar um carro, você já quer carro automático, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Mas menos esforço. Cada vez você está querendo fazer menos esforço. Na minha época, para você ligar a televisão, e na época de muita gente, tinha um transformadorzinho e depois tinha um botão. E aí você assistia a televisão. Hoje você não sai da poltrona e ali, ó, o único exercício que o telespectador faz é o dedo. As casas inteligentes até abre cortina, exato. Luz, então quer dizer, cada vez estamos ficando mais sedentários. Cada vez estamos ficando mais parados nas nossas atividades. E cada vez mais o jovem, olha só, depois nós vamos estar, eu quero comentar sobre isso, mas o jovem está se alimentando mal. É verdade. É fast food, são refrigerantes, são bebidas que muitas vezes a gente sabe que não faz bem para o nosso organismo, e isso tem levado, sem dúvida alguma, a uma deteriorização do nosso organismo. Tem um estudo norte-americano que eu tive a oportunidade de ver numa revista médica que na década de 20,
nos Estados Unidos, morreram de problema cardíaco diagnosticado em torno de 3 mil americanos. Na década de 60, ou seja, praticamente 50 anos após, esse número subiu para praticamente 300 mil americanos. Nossa. Então, o que leva a crer essa situação? Sem dúvida, modo de viver, sedentarismo, alimentação irregular. Veja, quem de nós não passa por estresse nos dias de hoje? Oh. Sabe, você pega a sua família, que está cada vez mais linda, em crescimento, não é verdade, Mari? Ou seja, você pega a sua família, você põe num carro, você fica preocupado, quem vai parar do seu lado, quem vai te abordar no farol. É verdade. E esse tipo de situação, sem dúvida, acaba fazendo com que o nosso organismo vá padecendo. Falando sobre essa questão de hábitos e escolhas que a gente faz que podem prejudicar a nossa saúde, você mencionou um pouquinho antes sobre tabagismo, até falou junto com o anticoncepcional, e aí falou, poxa, o anticoncepcional muitas vezes é necessário e tal, e o cigarro? Se a gente usar um cigarro light, como é que é? Você sabe que essa é a desculpa de muitas pessoas que fumam. E eu vou dizer uma coisa para você que prestigia esse programa. Saibas o seguinte, na realidade o cigarro light foi incorporado dentro do comércio tabagista na década de 60. A finalidade dele era justamente diminuir os teores de nicotina e alcatrão e outras substâncias que sabiamente são nocivas à saúde, com a finalidade de dar, entre aspas, mais saúde ao fumante. Olha que incongruência. Como que você dará mais saúde ao fumante, esse fumante fumando? E o que observou-se inconscientemente, o fumante, ele é um dependente do cigarro. Claro. É importante que a gente diga que quem fuma porque depende daquela droga, sente falta daquela droga, e aquela droga dentro do seu organismo causa um bem-estar. Vocês vão se assustar comigo? Puxa, causa bem-estar? Claro, toda droga causa alguma reação orgânica, neurológica de bem-estar. Claro. Então, o que o fumante com os cigarros chamados, vamos dizer, entre aspas, lights, faz? Ele acaba dando uma tragada, Mari, mais profunda. Ele segura mais tempo a fumaça no seu pulmão. Até atingir aquele mesmo... Exatamente, não somente mesmo, às vezes até mais, porque acaba fumando mais. Para atingir aquele nível de droga que ele precisa no seu organismo, ele acaba muitas vezes necessitando fumar mais. Olha que interessante. E aí, o que acontece com a indústria que fabrica o cigarro, o tal cigarro? Ela tem mais lucro, porque o tabagista cada vez vai fumar mais. Sempre a gente tem que olhar o que está acontecendo de uma forma macro. E essa forma macro mostra a realidade de uma indústria do cigarro que não está preocupado com o fumante, e sim com o seu lucro. Lógico. E esse lucro se dá justamente porque o fumante vai fumando cada vez mais. E os estudos comprovam que não existe nenhum cigarro light que possa ser benéfico ou que diminua as incidências de câncer de pulmão e problemas cardiovasculares. E outra coisa muito importante, falando de cigarro, é importante que a gente diga que estamos falando da saúde do coração, Mari, mas o cigarro sozinho, só o cigarro, ele é responsável por 25% dos casos de infarto agudo do miocárdio, tromboses e AVCs. Ou seja, é uma incidência extremamente grande, sendo um fator único e isolado. Se você que assiste hoje o programa parar de fumar, você vai ter 25% a menos de chance de ter uma doença cardiovascular. Ficou claro que cigarro nem light, nem não light, de nenhum jeito benéfico, né? Cigarro não. Você está assistindo o programa Vida Viva e hoje nós estamos tendo uma conversa interessante sobre o assunto que é a saúde do coração. O nosso convidado é o Dr. José Ricardo. Estamos muito felizes com a presença dele. Mas antes de continuar a próxima pergunta, eu quero convidar você. Meu recado é para você agora. Quero te convidar a assistir os nossos programas anteriores no YouTube, no Facebook, convidar os seus amigos para assistir aos programas anteriores, fazer lá a nossa propaganda, vai ser super importante, mandar a sua dúvida para nós e também mais um recadinho, que você venha conhecer a comunidade de São Caetano. Eu sempre menciono aqui,
Este programa é mantido pela comunidade adventista de São Caetano do Sul. Então eu quero te fazer um convite. Nós estamos sempre aqui aos sábados às 9 da manhã, aos domingos às 9 da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Você é nosso convidado especial. Nós sempre falamos sobre assuntos que dizem respeito à família, bem-estar no trabalho, financeiro, social, mas mais do que isso, nós desejamos que você aprenda a se relacionar com o nosso Deus, que deseja que você tenha saúde do coração. Se a comunidade de São Caetano é longe para você, você pode acessar esse site aqui, Encontre uma Igreja, e você vai encontrar um endereço que seja semelhante a este aqui, em que esses assuntos são sempre mencionados. Agora, doutor José Ricardo, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que eu posso entender, como é que eu posso reconhecer que estou tendo um problema de coração? Quando eu devo procurar um hospital, ajuda médica, e quando eu devo começar a prevenção? Bom, veja só, você está colocando uma coisa que ela é super importante como orientação a todas as pessoas. Muitas vezes o coração ele não manifesta nenhum tipo de sintoma ou sinal característico para a pessoa se preocupar. Aí vem a importância de todas, eu estou falando de todas as pessoas fazerem periodicamente o seu check-up cardiológico. Estando tudo bem com a pessoa, acima geralmente dos 40 anos, é recomendado pelo Conselho Brasileiro de Cardiologia, uma vez por ano, fazer esse check-up. E aí realmente o cardiologista poderá te orientar da melhor forma possível com respeito não somente à sua saúde cardíaca, mas os exames necessários a serem feitos para um provável diagnóstico. Agora, o grande problema é que muitas vezes as coisas não parecem ser do jeito que elas são. E elas são assim muito graduais, devagares. A pessoa começa às vezes a ter um inchaço na perna e falar, deve ser problema da veiazinha da perna. Mas pode ser um problema já de insuficiência cardíaca congestiva. Claro. Que você com certeza pega quando você está no seu pronto-socorro, no consultório. Claro. Você vê que a pessoa tem um problema de inchaço na perna e o problema não é vascular lá embaixo, e sim da bomba que não consegue mandar ou voltar todo o sangue que fica acumulado no membro inferior nas pernas. Muitas vezes os sintomas são muito assim vagos, mas é importante dizer que, por exemplo, eu acho que a gente tem, veja só, Mari, pensar um pouquinho, será se toda dor no peito é sinal de um infarto? Já devo correr para o hospital? Opa, já devo correr para o hospital? Será se, você colocou uma coisa importantíssima, correr para o hospital por causa de uma dor no peito é importante ou não? É claro que é. É claro que é. Por quê? Se nós falarmos de dor no peito, muitas vezes a dor no peito por problema cardíaco, a gente tem que pensar em duas patologias, basicamente. A angina, chamada angina pectoris, e o infarto agudo do miocárdio. Eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso, pode falar. Então, veja só, a angina seria, a gente poderia dizer, um pré-infarto ou uma fase anterior a um processo de infarto, onde por uma diminuição de uma quantidade de sangue que nutre o coração, nós temos várias artérias chamadas coronárias, então vamos assim dizer, tem uma diminuição de nutrientes que vai para aquele coração, mas não oblitera, não para o sangue. É importante dizer que além de o coração bombear sangue para todo o ele corpo, recebe também. Ele também precisa de sangue para trabalhar, olha, né? Sem dúvida, até porque é um órgão e como nós dissemos logo no início, ele trabalha muito. A vida toda, e não tem um diazinho de descanso sequer. Então, quer dizer, esse coração precisa de nutrientes. E essa pequena artériazinha é muito interessante. São pequenas artérias mesmo que nutrem esse coração. Muitas vezes leva uma diminuição de oxigenação, leva uma diminuição de afluxo de sangue para a nutrição do próprio coração. A pessoa sente uma dor. Existem medicações, quando diagnosticado esse tipo de situação, que a pessoa pode colocar um comprimidinho, né, doutora? Da língua, né? Debaixo da língua, que faz com que haja a melhor a situação do afluxo sanguíneo e a pessoa sente-se melhor. Ou seja, essa é uma dor e geralmente ela é bem característica, se dá no meio do tórax, pode ou não irradiar para o braço. A pessoa que tem angina, ela sabe, e é muito interessante, o paciente que tem esse problema de angina, ele sempre carrega consigo o comprimidinho. Porque a qualquer momento ele pode sentir o mal-estar. Sentiu o mal-estar, ele sabe que tem que tomar o chamado vasodilatador. Usou o vasodilatador, melhorou.
Existem algumas atividades que muitas vezes ele tem que se cuidar para que não force demais aquele músculo cardíaco. Já por sua vez, quando a gente fala de infarto, aí é uma coisa um pouquinho mais séria, um pouquinho mais delicada. Porque aí existe o bloqueio, a parada de oxigenação desse músculo do coração. O músculo do coração chama-se miocárdio, ou seja, o miocárdio ele não consegue mais receber oxigênio e a pessoa muitas vezes tem uma dor chamada surda, uma dor assim insidiosa, que ela pode ser muito variável e essa é a grande dificuldade que se tem no diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio, porque ela pode pegar desde dor que começa no queixo, descer pelo seu tórax, estômago, abdômen, né? Chegar no seu umbigo, no umbigo. Já vi pacientes né? que relataram dor no umbigo e era infarto agudo do miocárdio. Outros falam que dói o braço, geralmente esquerdo, mas pode ter dor no braço direito. E é interessante a gente perceber que as mulheres, as dores são um pouquinho diferentes. As dores da mulher muitas vezes podem refletir nas costas, serem dores acompanhadas com outros sinais e sintomas. E aí, se você está no conforto da sua casa, às vezes sem qualquer tipo de atividade, tem uma dor que em 20 minutos não passa e ela está ali, deve fazer sim uma avaliação de urgência com um médico, e aí eu diria, não no consultório. Ah, não, aí é hora de pronto-socorro. Pronto-socorro, exatamente. Por quê? Porque lá vai ter todo o aparato, se a pessoa for diagnosticada com infarto, um oxigênio, um exame de sangue, um eletrocardiograma, que a gente usa um termo médico, a gente corre um eletrocardiograma, não é verdade? E a pessoa vai ter condições de ser diagnosticada corretamente. Ou seja, é muito importante. Dor no peito, uma dor com sinais que podem, inclusive, estar associados, muito importante, ânsia de vômito, tontura. Às vezes aquela sudorese, está doendo meu peito, está suando, mas não é nada. E a pessoa às vezes segura. Isso é muito preocupante. Às vezes a pessoa resolve falar, eu estou com dor no peito, eu vou sozinho para o médico. Está errado. Não faça isso não, sabe por quê? Algumas dores no peito que evoluem para um infarto, a pessoa pode, por exemplo, perder o sentido. Ter uma arritmia. O que é arritmia? Aquele batimento desordenado do coração que não consegue, às vezes, mandar um oxigênio suficiente lá para o cérebro. E a pessoa desmaia e aí sofre um acidente de trânsito. Nós somos agraciados aqui no estado de São Paulo, de uma forma geral, e todo o Brasil, né? Nós temos um serviço de emergência chamado SAMU. Para essas coisas funciona muito bem, porque já no veículo de emergência já pode ter, inclusive, os primeiros atendimentos. Mas é aquele dado muito importante, passado 12 horas a coisa fica complicada para o coração. Doutor José Ricardo, nossa, queria mais tempo para a gente poder continuar falando sobre a saúde do coração, mas o nosso tempo é escasso. Muito obrigada pela sua presença e queremos contar com o seu conhecimento mais vezes, viu? Será um prazer, o prazer foi meu. E a você também, o nosso muito obrigada, desejando que as coisas que a gente fala aqui possam ser reais na sua vida e que muito mais do que você se preocupe em procurar o pronto-socorro, que isso é importante, claro, conforme a gente já mencionou aqui, que você procure viver de uma maneira mais saudável, procure ouvir os conselhos que Deus nos dá, porque Deus deseja que a gente possa viver bem em todas as áreas da vida. Ele fala assim, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Que você possa gozar de uma boa saúde é o nosso desejo para você. Fique agora com uma mensagem espiritual. Olá, que imenso prazer estarmos juntos mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus nessa linda história da vida de Zaqueu. Está tudo bem com você? Deus tem abençoado sua vida? Está passando por alguma dificuldade? Enquanto eu estiver falando, eu estou pedindo a Deus para que Ele, que conhece a sua e a minha vida,
atenda às nossas necessidades por sua bondade e misericórdia. No último momento nosso, Jesus Cristo está dentro da casa de Zaqueu. Ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Em que momento ele falou isso? Quando Zaqueu confessou seus pecados. O que nós aprendemos aqui? O que nós temos aqui? Duas doutrinas: a doutrina do arrependimento e confissão e a doutrina do perdão. Como é isso? O perdão de Deus é exatamente a maior dádiva que Ele conquistou porque Cristo morreu em nosso lugar. Na cruz, Jesus conquistou para nós o perdão. O perdão de Deus está à disposição. O perdão de Deus é para ser aceito. Mas existe um precedente na aceitação e no crédito do perdão de Deus. Chama-se arrependimento e confissão de pecados. Mas eu pergunto, o que o pecado vivido faz de bem para nós? Nada. Assim que abandoná-lo em arrependimento e confissão de pecados é a decisão mais inteligente da vida. No momento em que Zaqueu disse: eu estou arrependido, confesso meus pecados e quero restituir a quem eu defraudei, Jesus disse: pronto, salvação na sua vida e mais, na sua casa. Olha aqui, a nossa vida pertence ao Senhor Deus. Eu quero falar agora aqui a você como pai de família, como mãe de uma família. Toda a nossa família foi conquistada por Cristo e pertence a Ele. Só que a maioria das pessoas ainda pertencem a Cristo por direito, porque Ele comprou todos com seu sangue. Mas o Senhor Deus quer que pertençamos a Ele por direito e de fato. Quando de fato eu pertenço ao Senhor, eu estou inserido no seu reino, nos seus propósitos eternos. Eu não quero pertencer a Cristo apenas com uma conquista, isto é, um pertencimento legal, porque Ele me comprou. Eu quero pertencer a Ele de forma afetiva. Eu quero ser dele de direito e de fato. Então Ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem, que é Ele, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 19, verso 10. Deixa eu terminar o raciocínio falando sobre isso. Salvação implica que Deus buscou o homem e não o homem buscou a Deus. Depois que o homem pecou, ele se afastou de Deus. Lá no Jardim do Éden nós temos isso muito bem ilustrado. O Senhor Deus vem atrás do homem e o homem foge. E Ele diz: onde estás? Onde estás? Isso é o Evangelho. Evangelho são boas novas. Deus buscando o homem, isso é o Evangelho. O inimigo da nossa vida, ele inverte isso e diz: não, você é quem deve buscar a Deus. Aí toma ele penitência, aí toma ele caminhada e busca de Deus. Deus não é para ser buscado. Deus é tão somente para ser aceito, porque Ele nos buscou. Você já ouviu falar na parábola do pastor buscando a ovelha? É aquilo ali. E sabe qual é a linda notícia? É que o pastor voltou com a ovelha nos ombros. Permita-lhe dizer: você é essa ovelha. Que a paz de Cristo domine sua vida intensamente. É o meu sincero desejo. Até nos vermos outra vez.